Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 337º dia, seguindo com o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 2 ao 35. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7 ao 24. Salmos 122, versículos 1 ao 9 e Provérbios 29, versículo 1. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Daniel capítulo 11, versículo 2 ao 35. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão com um outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, e o seu pai, e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isto não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado.
Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos, e os repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e, sentados à mesma mesa, falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no determinado tempo. Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza e com o seu coração, que será contra a Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado ele, voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. 1 João capítulo 3, versículos 7 ao 24. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era o do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as dos seus irmãos eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como ele pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem da boca para fora, mas de fato e de verdade.
E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Salmos 122, versículos 1 ao 9. Cântico de peregrinação de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz em Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio, e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Provérbios 29, versículo 1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio.